do nosso curso de cálculo 3, né? E aqui a gente vai cobrir os seguintes tópicos. A gente vai falar... Bom, na aula passada a gente falou sobre integrais de linha de funções escalares. Nessa aula a gente vai estender esse conceito a campos vetoriais. Bem, o que seria um campo vetorial, né? A gente vai começar por definir esse conceito de campo vetorial e depois construir explicitamente o que a gente chama de integral de linha desse novo objeto, tá certo? E daí eu vou fazer alguns comentários adicionais sobre as propriedades dessas integrais, como eu fiz na aula passada, e por fim fazer aquela breve revisão. Beleza? Então, sem delongas, o que seria um campo vetorial, né? Bem, o campo vetorial nada mais é do que uma função que associa a cada ponto de R3 um vetor, certo? Uma definição bem simples. Então você tem uma certa função que eu chamo de f, né? Nesse caso aqui negrito, mas eu colocaria uma setinha se eu estivesse desenhando no quadro. Essa f e ela associa a cada ponto x, y, z de R3, né? Você me dá um ponto em R3 e eu te dou aqui um vetor relativo a este ponto, tá? Cujas componentes são p de x, y, z, q de x, y, z e r de x, y, z, tá? As componentes são desse jeito para englobar o fato de que elas dependem do ponto em questão. Então, por exemplo, o campo pode associar na origem, você terá um certo vetor, mas no ponto 1, 1, por exemplo, você terá outro vetor. Isso vai ficar bem mais claro quando a gente vê exemplos logo em seguida, tá certo? Então, uma observação pertinente de antemão e que vocês podem tentar manter em mente para simbolizar melhor no futuro o campo vetorial é diferente do futuro que eu falo quando vocês virem alguns exemplos, tá? Mas vejam, um campo vetorial em geral é diferente de uma função vetorial, tá? Se você voltar na aula 1, a gente define uma função vetorial como uma função que associa a cada número t, tá? Dos reais, eu te dou uma variável, um input aqui dessa função é um número real, um certo vetor em R3. Então, tomem cuidado aí com essas definições, inclusive porque, enfim, tomem cuidado no que segue, tá? Então, como primeiro exemplo aqui de campo vetorial, a gente pode... Bem, eu vou desenhar campos vetoriais em R2, tá certo? Porque é um pouco mais fácil, eu plotei isso aqui no programa de computador. Então, um primeiro exemplo seria o campo f de xy igual a 0,1, tá? Um campo que associa a cada ponto de R3, a gente associa um vetor constante. Então, veja só, né? Muito simples, você pega... Claro que você nunca pode desenhar todos os vetores que esse campo representa, porque são infinitos, né? Existem infinitos pontos em R3, mas... Você sempre pode desenhar, fazer uma figura aqui e tentar ter uma ideia de como é que esse campo se comporta, certo? E aí, a gente já pode introduzir a interpretação física, assim, qual é a relevância desse conteúdo para a física? A relevância é que, na verdade, deixa eu voltar aqui só no slide anterior, um campo vetorial seria um campo de forças, tá certo? A grosso modo, um exemplo seria um campo de forças ou um campo elétrico, que tem a ver, né, com a força elétrica, que está distribuído sobre todo o espaço, enquanto que uma função vetorial R de t, ela simplesmente é o vetor posição de uma partícula que se move no tempo, tá? Ou a velocidade dessa partícula, e por aí vai. Então essa seria a diferença. E a gente vai ver que, usando esses dois conceitos, a gente vai ver no final dessa aula, que a gente pode calcular o trabalho de uma força. Tá? Isso vai ser bem interessante. Mas vamos ver mais exemplos aqui. O segundo exemplo seria esse campo aqui, f de xy igual a 0y. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que esse campo associa a cada ponto de R3 um vetor cuja magnitude cresce com o módulo de y, tá certo? Veja aqui quanto mais y aumenta, y positivo, né? Esse vetor aponta sempre na direção j, aqui na direção y, e a sua magnitude vai aumentando à medida que esse valor de y aumenta. Mesma coisa quando y é menor do que zero, tá? À medida que y, no caso, vai diminuindo, né? Ou que o módulo de y vai aumentando, mas com sinal negativo, esses vetores vão ficando com um módulo cada vez maior, certo? Outro exemplo um pouco mais interessante seria esse campo, por exemplo, aqui esse vórtex, né? Seria um campo de velocidade de um fluido, tá? Então, o campo de velocidade de um fluido, você pode imaginar classicamente que um fluido nada mais é do que um conglomerado de pequenas partículas, certo? Pequenas, não tão pequenas, porque se forem pequenas demais, tipo do tamanho de um átomo, por exemplo, você precisaria usar mecânica quântica, e não daria para fazer com a mecânica clássica. Mas uma boa descrição, a gente já sabe da literatura da física, é pensar que são pequenas partículazinhas, cada uma se movendo com a velocidade dada por esse campo vetorial aqui. Então esse campo aqui, V de xy, associa a cada ponto de R3, ou a cada partícula do fluido, um vetor menos yx, certo? Que é, você está vendo aqui na figura, um vórtex. Tá? Então, atentem para isso. Um outro exemplo mais rebuscado seria o campo gravitacional, tá? Você já acha que nos cursos básicos de física a gente estuda, ou melhor, vocês já provavelmente estudaram
força gravitacional, né? Então a gente vê a lei da gravitação de Newton, que nada mais é, o que é que ela diz? Né? Ela diz que a aceleração produzida por uma massa, centrada na origem sobre outra massa colocada às proximidades dela, é simplesmente menos gm, m é a massa, né, que está na origem, g é a constante da gravitação universal, uma constante que eu vou dar o valor já já, sobre r ao quadrado, onde r é a distância dessa massa a outra partícula, certo? Essa força atua na direção radial, puxando a outra partícula em direção a essa. A gente pode rebuscar o desenho, então, veja aqui, eu tenho a massa m centrada na origem, e aí, esse R aqui, vamos entender essa notação que eu tenho aqui. Esse R aqui é simplesmente o vetor XY, tá? Eu estou chamando o vetor XY de R, um vetor posição, no caso. Esse R chapéu seria o vetor XY dividido pelo módulo de si próprio, né? Quem seria esse módulo? Eu estou denotando o módulo por R, não negrito, tá? Quem seria esse módulo? Se você usar o que você sabe de geometria analítica, seria simplesmente x quadrado mais y quadrado, né? Ou melhor, raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado, né? E aí, essa constante da gravitação universal, o valor dela, não que seja importante para a gente aqui, mas só para vocês saberem, é 6,67 vezes 10 a menos 11 metro, blá blá, que é uma unidade de medida toda maluca que nunca ninguém vai usar para nada. E aí, bem, um ponto interessante desse campo é que o sinal de menos indica que ele é sempre atrativo, tá? Então, se você pensar o seguinte, se eu colocar outra massa aqui, M', ó, de novo, aquilo que eu tinha comentado, nas proximidades desse campo, ele sempre atrai M' em direção a M, tá? Com a aceleração dada por isso aqui, ó, tá vendo? Então, a força que age sobre M' é simplesmente o valor de M', né, dessa massa, vezes a aceleração com que M' é atraída, que é simplesmente G de R, tá? R aqui é só uma notação para o ponto XY e R2, tá certo? Então, quando eu falo um campo vetorial, é um campo que associa a cada ponto de R2 ou R3, se você quiser, um vetor, então o ponto seria esse aqui, XY, tá? Então, tomem cuidado, atentem aqui para a anotação, certo? Um outro exemplo seria o campo elétrico, que nada mais é do que, ou melhor, ele tem a mesma forma do campo gravitacional. Isso é inclusive um dos maiores mistérios da natureza, tá? Porque esses dois campos têm exatamente a mesma forma, a menos de uma constante. No caso do campo elétrico, a gente não tem mais a constante G, né? Vocês já sabem provavelmente que eu não tenho mais a massa m, eu tenho a carga, que seria um análogo da massa para fenômenos elétricos, e uma constante aqui, 1 sobre 4π epsilon zero, tá? Essa constante é epsilon zero, não a constante g. Tá? E aí essa constante, veja que essa constante é dada por 8,97 vezes 10 a 9, blá blá blá. E qual é o fato interessante? O fato interessante é o seguinte, né? Que, veja, como essa constante é muito maior, aqui tem 10 a 9, né? Aqui no campo gravitacional tinha 10 a menos 11. Como essa constante é muito maior do que a constante da gravitação universal, a força elétrica é muito mais perceptível na vida cotidiana, certo? Porque para que você perceba a força da gravidade, todo objeto massivo exerce sobre outros objetos uma atração gravitacional, certo? Mas isso a gente não observa no dia a dia porque os objetos do dia a dia não são tão massivos. Quando você considera um planeta, obviamente, um planeta tem uma massa gigantesca, ele, claro, atrairá tudo que está ao seu redor, como satélites e outros planetas, inclusive, estrelas, buracos negros e por aí vai, certo? Já o campo elétrico a gente observa no dia a dia, né? Você pode fazer aquele experimento basicão do ensino médio, por exemplo, você pode cortar um pouco de papel, cortar papéis, né? Esfregar um pente no seu cabelo, aquela baboseira toda que a gente vê lá. Enfim, é bem perceptível na vida cotidiana, tá? Inclusive para aparelhos eletrônicos, digitais e por aí vai. Então, bem, a mesma coisa aqui, mesma discussão, né? Então, se eu colocar outra carga Q', né, junto dessa carga Q que produz esse campo elétrico aqui, ela será atraída por uma força, né, dirigida em direção a Q, né, dada por Q', vezes o campo elétrico aqui produzido por Q, tá? Caso essa carga, e aí, bem, isso é um detalhe, né? Caso essa carga tenha um sinal oposto a Q, certo? Caso Q' seja menor do que zero, tá? Então isso aqui é um detalhe importante. Essa força será atrativa, que se for maior do que zero, assumindo que Q é positiva, claro, né? Aquela lei lá, se cargas de mesmo sinal se repetem, cargas de sinais opostos se atraem, certo? Então, mais um exemplo aqui seria, tá? A gente, bem, deu esses dois exemplos físicos aí, que a gente vai voltar extensivamente para esses dois exemplos físicos, tá? Mas um exemplo aqui mais
Também é físico, claro, mas mais matemático, seria o gradiente de uma função escalar. Se você lembrar lá em cálculo 2, o que é que a gente fazia lá? Né? A gente tinha uma certa função escalar, φ de x, y, z, e essa função, né, bem, você pode avaliar essa função em qualquer ponto de R3, x, y, z, né, ou melhor, qualquer ponto do seu domínio, obviamente, mas eu podia associar essa função escalar um campo vetorial, tá? E eu já estou bem chamando isso aqui de campo vetorial, que é o campo gradiente. Tá? A gente construiu o campo gradiente usando esse vetorzinho nabla aqui, que eu definia como del del x, del del y, del del z, perdão. E dado que esse vetor agia aqui nessa função escalar φ, né, então eu teria, para cada ponto de R3, x, y, z, eu associo um certo vetor, que é o gradiente dessa função escalar φ. Tá? A gente também vai voltar extensivamente para isso já na próxima aula, quando a gente for falar do teorema fundamental para integrais de linha. Certo? Mas um exemplo aqui do campo gradiente seria esse seguinte, né? Como é que eu construo o campo gradiente de uma função escalar? Lembrando lá de cálculo 2. O seguinte, imagina essa função escalar aqui, x² y menos z, né? Bem, eu derivo φ com relação a x, eu vou ter 2xy, depois derivo com relação a y, vou ter x², derivo com relação a z e tenho uma faca e o queijo na mão para construir aqui o campo gradiente. Então veja que de fato aqui isso é uma função, né? E que a cada ponto x, y, z de R3 eu tenho um certo vetor aqui, cuja componente x é 2xy, componente y é x² e a componente z é sempre menos 1, constante. Tá? A gente pode repetir o mesmo processo com o campo gravitacional e o campo elétrico. Então, olha que viagem, né? A gente pode... essas funções aqui... E aí, já introduzindo aqui uma vocabulário que a gente vai usar daqui em diante, né? Quando você, por exemplo, você conhece o campo vetorial, quando você consegue achar uma função escalar, tal que essa função é o gradiente... tal que o gradiente dessa função é o campo vetorial que você tem originalmente, a gente chama essa função de função potencial, tá? Então, se você lembrar lá dos cursos básicos de física, né, o potencial elétrico, por exemplo, é uma função escalar que quando você deriva, quando você tira o gradiente, ele te dá o campo elétrico, certo? Então, o nome potencial já é bem sugestivo, né? Então, uma função potencial para o campo gravitacional seria essa daqui, ó, Gm sobre R, tá? Mesma coisa para o campo elétrico, só que em vez de Gm sobre R, eu teria menos 1 sobre 4πε0, e aqui em cima Q, tá? Que seria um potencial elétrico. Isso aqui seria um potencial gravitacional e embaixo potencial elétrico, né? Por que isso aqui é verdade? Porque se você derivar, tá? Se você tirar o gradiente dessas duas funções, usando a definição desse R aqui, que é raiz quadrada de x² mais y², se você derivar isso aqui, né, verificar explicitamente, eu não coloquei as contas aqui para não ficarem muito extensas no slide, você verá que o que você vai obter é exatamente o campo gravitacional, embaixo o campo elétrico, que de novo são exatamente o mesmo campo, a menos de uma constante. Então veja que menos gr sobre aqui, gzão m, né, vai ser igual a 4πε0 de r sobre q, tá? E aí, relembrando, isso aqui é um dos maiores mistérios da natureza, porque é que esses campos têm exatamente a mesma forma, apesar do campo elétrico ser muito mais detectável para os objetos da vida cotidiana. Certo, gente? Então, bem, aqui a gente acaba esses exemplos sobre o campo vetorial e a gente passa aqui para vamos introduzir aqui um conceito novo chamado campo tangente, que vai ajudar a gente na verdade, não introduzir algo tão novo assim, mas a gente vai falar sobre um campo tangente unitário, tá? Que vai ajudar a gente a construir explicitamente a integral de linha de um campo vetorial. Então, a gente já estava falando, na verdade, sobre campos tangentes, né? O que é que seria isso? Né? Imagina que eu tenho uma certa curva espacial aqui, né? Na verdade, uma certa curva parametrizada, tá? Uma curva espacial para a qual eu encontro a parametrização R de t. Então, o primeiro ponto dessa curva é R de A, né? Ela começa aqui em R de A e vai até um certo ponto R de B. A gente viu já na aula passada e na aula retrasada que a gente pode construir a derivada dessa função vetorial que parametriza a curva, né? Nada mais é do que R' de t, tá certo? Então, se você imaginar, bem, uma partícula se movendo no espaço, R de t é a posição da partícula, R' de t é simplesmente a velocidade da partícula para cada posição específica em que ela está. Isso está englobado no conceito de campo tangente, tá? Então, o campo tangente nada mais é do que veja que nada mais é do que o campo de velocidades aqui dessa partícula que se move ao longo dessa curva, certo? E eu posso construir também além de tudo, um campo tangente unitário, tá? Que eu vou chamar aqui desse t grande. Então, vou ter t grande de t, vai ser simplesmente R' de t sobre o módulo de R' de t. Então, como é que eu faço para construir isso? Você me dá R de t e eu calculo R' de t, depois calculo o módulo de R' de t e defino t grande como R' de t sobre módulo de R' de t. Tá? E aí,
Bem, veja que todos os vetores agora aqui são vetores, pelo menos assim, eu tentei denotar aqui na figura que todos esses vetores agora têm o mesmo módulo, tá? Que é 1, nada mais é do que 1. Se você calcular o módulo desse t grande aqui, você vai ver que é exatamente 1, né, gente? Então, porque eu estou dividindo a R' aqui pelo seu módulo. Então, esse conceito é interessante para a gente, por quê? Porque a gente vai... vamos pensar um pouco aqui, vamos falar um pouco sobre, dar uma motivação física aqui, voltada ao trabalho de uma força. Tá? Vocês provavelmente já viram isso também nos cursos de física básica, ou no ensino médio. Né? Então imagina que eu tenho aqui R de t, uma curva parametrizada, e f de x, y, z é um campo vetorial. Tá? Então aqui a curva é a mesma curva que eu tinha no slide anterior, e um campo aqui que se distribui sobre todo o espaço. Né? Perceba o seguinte, veja que eu posso avaliar o campo f sobre essa curva. Né? Eu posso avaliar f de r de t. Se eu conheço uma parametrização para essa curva, essa parametrização tem 3 componentes, x de t, y de t, z de t. Esse campo vetorial eu preciso dar 3 informações, que são 3 componentes, x, y e z. Então eu dou as 3 informações como sendo x de t, y de t e z de t. Tá? E aí eu vou ter um campo aqui, eu vou ter um campo f de r de t aqui, que é um conjunto de vetores definido sobre essa curva. Certo? Então, como um exemplo, imagina, vamos dar um exemplo aqui explícito, né? Imagina que eu tenho aqui o círculo unitário, a gente viu que a gente pode parametrizar ele assim, como cosseno t, seno t, né? E a gente tem esse campo de forças aqui, que é aquele campo de velocidade do fluido que eu tinha colocado antes. Eu poderia colocar V aqui, né? Mas, enfim, imagina que é F, né? Aquela espiral, aquele redemoinho. E eu posso avaliar F de R de t. Então, tudo que tem x aqui no meu campo vetorial, eu troco por x de t, que é cosseno de t. Tudo que tem y, eu troco por y de t, que é seno de t. Tá? Então, eu vou ter que f de r de t igual a menos seno de t cosseno t. Isso vai ser trabalhado extensivamente aqui em exemplos. Certo? Só um segundo, gente, eu vou beber um pouco d'água. Daí, bem, visto isso, né, por que eu estou fazendo toda essa construção elaborada, né? Eu posso perceber, além de tudo, o seguinte, né? Vamos fazer o seguinte procedimento. Vamos tentar dividir essa curva aqui em n subarcos, tá? Então eu tenho uma curva aqui, a curva começa em R de A, né, que eu estou chamando aqui de R de T0, R de B que eu vou chamar de R de Tn. Então eu posso subdividir essa curva em nzão aqui subintervalos, cada um de largura delta SI, tá certo? E aqui eu teria o ponto R de TI. Então, quem seria delta SI? Opa, perdão. Nesse ponto TI, já eu volto a isso, mas nesse ponto TI eu posso avaliar o vetor tangente unitário, né? Eu posso supor que existe um vetor tangente unitário, que é t grande de TI menos 1, tá? Se esse ponto aqui é R de TI, esse ponto aqui de trás é R de TI menos 1, e eu posso avaliar F de R de TI menos 1, né? De maneira que eu posso construir, veja só que viagem, eu posso construir o trabalho, se eu imaginar F como um campo de forças, né, atuando sobre todo o espaço, e esse vetor tangente aqui como a velocidade de uma partícula que se move, né, sempre velocidade 1, velocidade constante 1 ao longo dessa curva, eu posso construir o trabalho realizado por esse campo F sobre essa partícula. Tá certo? Na verdade, perdão, gente, eu não estou supondo que a partícula se move sempre com velocidade 1. Tá? Eu estou simplesmente tentando utilizar aquela definição que o trabalho é a força na direção do deslocamento. Então, o deslocamento da partícula, vamos pensar aqui um pouco, a partícula se move ela se desloca na direção tangente, né, a curva, com um pedaço, né, com a magnitude ΔSI. Tá certo? Então, o deslocamento da partícula pode ser representado, tá? Essa é a frase certa que eu queria construir. O deslocamento da partícula pode ser representado por ΔSI unidades na direção do vetor tangente unitário. Por que eu uso o vetor tangente unitário? Para que não interfira, quando eu trago o módulo do trabalho, para que não interfira aqui no deslocamento. Tá certo? Mas a gente vai ver que a gente não vai precisar exatamente do vetor tangente unitário. Então é intuitivo dizer que o trabalho, bem, isso é uma aproximação para o trabalho realizado ao longo de todo o percurso da partícula, é simplesmente somatório aqui do trabalho realizado sobre cada um desses subarcos. Tá? Então você tem aqui, seria o somatório de igual a 1 até n, de f de r de ti menos 1, escalar t grande de ti menos 1, tá? Delta SI. Então a questão é como é que eu faço para essa aproximação ficar um pouco melhor? Né? A gente, usa o mesmo que a gente já fazia, a gente já está careca de fazer aqui nos cursos de cálculo. Eu suponho que o número de subarcos em que eu divido a curva, né,
é um número muito grande. Ou eu tomo, isso aqui é uma soma de rima, claro, mas eu posso tomar o limite, perdão, isso aqui na verdade o limite, que é uma soma de rima, eu posso tomar o limite dessa soma, tá? Quando n vai para infinito, né? Então essa aproximação do trabalho será tão melhor quanto maior for o número n de subarcos que eu divido essa curva. Tá? Então essa aqui é a nossa definição para o trabalho total, certo? E a gente escreve, a gente define isso aqui como a integral do campo vetorial F ao longo da curva C, tá? E aí a gente vamos tentar construir uma expressão explícita para essa integral. Isso aqui é uma notação simbólica. Nós vamos tentar construir uma notação explícita para essa integral em termos de uma parametrização para essa curva aqui, R de t. Tá? Como é que eu faço isso? Bem, para fazer isso eu preciso conhecer, na verdade, eu já sei quem é f, né? Eu já sei calcular f de R de t. Eu preciso conhecer, na verdade, quem é esse vetorzinho aqui, dr. Tá? Vocês vão ver que essa notação aqui é bem sugestiva. Esse vetor dr, a gente pode pensar o seguinte, né? A gente pode pensar o seguinte, que a partícula se deslocou ΔSI unidades, né? O deslocamento lá que eu estava falando antes, né? Que eu falei que eu ia voltar para ele mais tarde. Então, a partícula se desloca ΔSI unidades, né? E quem é ΔSI vai ser simplesmente módulo de R de TI menos R de TI menos 1, né? Eu posso multiplicar isso e dividir por ΔTI, tá certo? Então, esse aqui é 1, né? Então, não tem problema, é legítimo. E perceber o seguinte, que no limite em que ΔTI é muito pequeno, né, veja que isso aqui vira, na verdade, o módulo da derivada de R de t. Então, eu v' ter que módulo de R' de ti menos 1, tá, vezes ΔTI. Tá, onde ti menos 1 menos ti menos 1, perdão, ti menos ti menos 1 é a definição, né, formal de ΔTI, e eu estou tomando esse limite em que ΔTI vai para zero. Né, a gente usa aqui a nossa definição usual de derivada, certo? Que a gente viu na aula 1. Então, visto isso, eu acabei de construir explicitamente aqui uma expressão para esse comprimento de arco infinitesimal, ΔSI, e eu vi antes que ele, na verdade, era o que aparece, perdão, lá na integral, no integrando, é o módulo do vetor tangente, né, unitário, o vetor tangente unitário, né, e multiplicado aqui, na verdade, por essa magnitude aqui. E, bem, quando eu avalio isso usando a minha consideração anterior, eu vou descobrir que esse vetor t em ti no instante ti menos 1 multiplicado por ΔSI vai ser igual a R' de ti menos 1 sobre módulo de R' de ti menos 1, tá? Vezes, claro, módulo de R' de ti menos 1 vezes ΔTI. Tá? Isso aqui, claro, é igual a 1, né? Mas, bom, eu vejo que se eu substituir essa expressão aqui, isso aqui é verdade, usando o que eu fiz anteriormente, mas se eu substituir essa expressão aqui na minha definição do trabalho, eu vou perceber o seguinte, que aqui na minha soma vai aparecer R' de ti menos 1 e que, portanto, esse drzinho que eu tenho aqui, ó, me integrando, é R' de t dt. Tá? Então, nada mais intuitivo. A parametrização da minha curva R de t, ela vai de t igual a até t igual a b, e eu tenho que a integral de linha do campo f aqui sobre essa curva, nada mais é, em termos dessa parametrização, que f de R de t, escalar R' de t dt. Tá certo? Eu recomendo que vocês tentem entender direito essas contas aqui, porque é tudo muito geométrico, tá? Muito intuitivo, então isso faz todo sentido. Às vezes a gente não pega direito a noção que a gente quer construir, porque a gente não para um pouquinho, respira, vê o vídeo de novo, pausa, tenta entender as contas com calma. Tá? Nas notas de aula isso está bem detalhado. Mas enfim, vamos fazer um exemplo aqui, né? Depois dessa discussão toda, né? A gente construiu explicitamente aqui uma maneira de avaliar um trabalho que um determinado campo de força exerce sobre uma determinada curva. Então imagina que eu tenho esse campo de força aqui, f de xyz igual a xy, yz, xz. Tá certo? E eu tenho essa curva aqui parametrizada, que é r de t igual a t1, 0. Certo? Onde t é uma variável que vai de 0 a 1. Então, 0 a 1 sobre raiz de 14. Tá? Então, como é que eu faço para avaliar o trabalho aqui que esse campo de força exerce sobre essa curva parametrizada? Primeiro eu preciso calcular f de r de t e r' de t. Né? Quem seria a f de r de t? Eu substituo tudo que tem x aqui em cima por t, né? Tudo que tem y por 1 e tudo que tem z por 0. Então eu vou ter que f de r de t vai ser t, 0, 0. Certo? Enquanto que r' de t, obviamente, você deriva cada componente do vetor r de t, eu vou ter que r' de t igual a 1, 0, 0. Tá? É o vetor i, no caso. Então, eu tenho que, pelo que eu construí agora no slide anterior, eu tenho que a integral de linha desse campo f aqui sobre a curva C, tá? Não era para ter r de t aqui não, gente, desculpa, é só f escalar dr sobre essa curva C vai ser igual a integral de 0 a 1 sobre a raiz de 14
desses dois elementos que eu calculei aqui, né? Ou seja, a integral de 0 até raiz de 1 sobre raiz, perdão, até 1 sobre raiz de 14 de t dt. Tá? Quando você avalia esse produto escalar aqui, usando que você viu geometria analítica, você vai ter t vezes 1 mais 0 vezes 0 mais 0 vezes 0, né? Ou seja, t. Então, eu vou ter a integral de t dt, que é uma integral trivial, né? Você pode resolver isso aqui explicitamente e ver que a resposta, na verdade, é 1 sobre 28. Então, o trabalho realizado por esse campo de força sobre essa curva, sobre uma partícula que se move ao longo dessa curva parametrizada é 1 sobre 28. Certo? Muito legal isso, né? O outro exemplo aqui, esse exemplo 8, seria o mesmo campo vetorial, mas sobre outra curva. Tá? Então, imagina que eu tenho outra curva parametrizada, igual, r de t igual a t quadrado t ao cubo, onde t vai de 0 a 1. Tá? Então, para calcular a integral de linha, para calcular o trabalho que esse campo exerce sobre essa curva, eu preciso calcular f de r de t. Então, veja que f de r de t agora é diferente, porque minha curva é diferente. Tá? Então, eu tenho f de r de t igual a t ao cubo, t à quinta, t à quarta. E r' de t, né, eu derivo cada componente de r de t, vai ser simplesmente 1, 2t, 3t ao quadrado. Tiro o produto escalar entre os dois, então vai ter t ao cubo mais 2t à sexta mais 3t à sexta, né? Então vou ter t ao cubo mais 5t à sexta, se você fizer aqui a soma e a subtração. dt, integral de 0 a 1 de t ao cubo mais 5t à sexta dt. Integral trivial do polinômio, né? Você pode também verificar aqui com o que você sabe lá de cálculo 1, que a resposta é nada mais é do que 27 sobre 28. Tá? Um exemplo, agora olhando um pouquinho de novo, né, nos voltando de novo à física, um exemplo interessante é a força magnética. Tá? Então, existe um resultado experimental que diz o seguinte, né, que forças magnéticas... um resultado experimental que diz o seguinte, que a força magnética que age sobre uma determinada carga, que se move com a velocidade v, tá? Ou, se você quiser R' de t, mas velocidade v de t aqui no espaço, é dada por isso aqui, a lei de Lorentz, que a gente fala. A força que age sobre a partícula aqui, quando ela está na posição r de t, é simplesmente a carga da partícula multiplicada pelo produto vetorial da velocidade da partícula vezes o campo magnético. Tá? O campo magnético é um campo vetorial, obviamente. Então, isso aqui é um resultado experimental, a gente postula ele em geral na física, e perceba o seguinte, né? Perceba que esse vetor V nada mais é do que R' de t, e que f de r de t escalar r' de t é sempre zero. Por quê? Porque você lembra que o produto vetorial de V com B é sempre ortogonal ao vetor V e ao vetor B ao mesmo tempo, tá certo? Se eu tiro o produto vetorial de dois vetores, V1 e V2, esse novo vetor, né, que eu terei, será sempre ortogonal aos dois vetores V1 e V2 ao mesmo tempo. Tá? Então perceba que essa força é sempre ortogonal ao vetor R' e que, portanto, a integral de linha de AB de f de r de t escalar R' de t dt é igual a zero, seja lá qual curva que você estiver considerando. Tá? Então esse é um resultado muito legal lá da física, que forças magnéticas elas jamais realizam trabalho. Né? Então o que realiza trabalho é a força elétrica. Certo? Então a força... O que é que isso quer dizer também, em termos físicos? Que as forças magnéticas jamais aceleram as partículas. Na verdade, elas mudam a direção do vetor velocidade. Tá? Então, formalmente, você poderia dizer que aceleram, mas elas nunca aumentam a magnitude desse vetor velocidade. Então, é um fato bastante legal, né? Da física. Um outro exemplo físico seria a circulação de um fluido. Né? A gente associa a cada partícula de um fluido um vetor velocidade. A gente pode associar, né, feito eu comentei antes, a cada partícula de um fluido um vetor velocidade. Então, para isso, obviamente, claro, a gente tem um campo de velocidade, né, que eu chamei lá outrora de V de x, y, z. A gente pode definir a circulação desse fluido ao longo de uma determinada curva C como a integral de linha do campo vetorial V, o campo de velocidade que define o fluido, ao longo dessa curva. Tá? E aí, voltando lá ao trabalho de uma força, o que é que o trabalho mede, na verdade? O trabalho mede o quanto a força F estava empurrando a partícula ao longo de sua trajetória. O quanto da força F era relevante para empurrar a partícula, ou puxar, quem sabe, né, para direcionar o movimento da partícula ao longo da sua trajetória. Tá? Enquanto que a circulação aqui mede, na verdade, a tendência desse fluido a se mover ao longo ou na direção dessa curva C. Então é bem intuitivo, né? A gente está querendo saber será que então, por exemplo, lá naquele redemoinho, aquele vórtex, você imagine que se você pegar um círculo, por exemplo, centrado na origem, a circulação vai ser maior do que sobre uma reta, né, que corta a origem, por exemplo.
Tá? Então, recomendo que vocês pensem um pouco sobre isso, e isso está comentado um pouco melhor lá nas notas de aula. Tá? Então, a gente passa aqui para alguns comentários adicionais, acho que a gente já viu uma quantidade legal de exemplos. As integrais de linha, tá? Um comentário adicional, exatamente igual ao que eu fiz na aula passada, as integrais de linha são invariantes por reparametrização. Então, independentemente de como você escolha parametrizar a sua curva, o valor da integral de linha é o mesmo. Então, de novo, como na aula passada, esse fato não é difícil de ser demonstrado, mas ele requer um pouquinho mais de técnica. Tá? Então, a gente só coloca isso, a gente postula e comenta isso aqui nos cursos de cálculo. Tá? E, claro, uma motivação bem intuitiva para isso, para que isso seja verdade, é que a quantidade de trabalho realizado por um determinado campo para dois observadores diferentes tem que concordar. Né? Então, se você escolhe parametrizar o ciclo de uma forma e eu de outra forma, a gente tem que concordar que o mesmo campo de forças atuará sobre uma partícula que se move ao longo do círculo da mesma forma. Tá? Então, essas integrais de linha têm que ser invariantes por reparametrização. Se a orientação da curva C é invertida, o valor das integrais de linha muda de sinal. Então, isso aqui é um comentário bem interessante também. Se você inverte a orientação, se você percorre a mesma curva, só que no sentido oposto, o vetor tangente unitário ele muda de sinal, obviamente. E se você voltar lá para a definição do trabalho em termos da soma de rima, ele estará agora com um sinal negativo. Você terá o mesmo valor para o trabalho, só que agora com um sinal negativo, certo? E outro comentário seria que, como é que eu faço para calcular o trabalho de uma curva que é a união de N outras curvas, tá? Então imagina que eu tenho C igual a C1, união C2, união blá 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 até uma curva CN, união de N curvas. O trabalho da união nada mais é do que a soma dos trabalhos sobre todas as curvas separadamente. Então, basta eu calcular o trabalho sobre cada uma das curvas e depois somar cada uma das curvas separadamente e depois somar isso tudo. Nada mais intuitivo, né, gente? E aí, bem, como se eu quisesse dar um exemplo, então imagina que eu tenho uma curva C, que é a união das curvas do exemplo 7 e do exemplo 8, tá? Então C igual a C1 união C2, a gente viu lá no exemplo 8, lá a gente tem o mesmo campo F, tá? E a gente viu lá que sobre a curva do exemplo 7 eu tinha que o trabalho era 1 sobre 28, né? O trabalho exercido por esse campo F era 1 sobre 28. E lá no exemplo 8 eu tinha o mesmo campo, só que o trabalho exercido sobre essa nova curva C2 era 27 sobre 28. Se eu definir uma curva C igual a C1 união C2, eu tenho que o trabalho total realizado sobre essa curva, nesse caso, seria simplesmente 1, né? Seria 1 sobre 28 mais 27 sobre 28. Certo, gente? Então, é basicamente isso. Como considerações finais, aqui um breve resuminho. O que foi que a gente fez nessa aula? A gente definiu o conceito de campo vetorial. O que é um campo vetorial? O campo vetorial é uma função que associa a cada ponto de R3 um vetor em R3. É uma função que leva de R3 em R3. Eu te dou um certo ponto x, y, z e você me dá um certo vetor aqui em R3, tá? Então esse vetor é simbolizado aqui por f de x, y, z igual a p de x, y, z i mais q de x, y, z j, blá, blá. Isso daqui, p, q e r, aqui no caso, são as funções componentes desse campo vetorial. E a gente definiu aqui, a gente motivou o conceito de integral de linha no campo vetorial usando a noção de trabalho de uma força. Espero que isso tenha ficado claro para vocês. Isso é bem legal lá da física. Vejam que a gente conseguiu dar vários exemplos, né, relacionados à física, que talvez ajudem vocês a compreender melhor muita coisa que a gente vê lá nos cursos de física básica ou no ensino médio até, né? Então a gente viu que em termos de uma parametrização R de t, né, onde t é uma variável que vai de A a B para uma determinada curva C, a integral de linha do campo vetorial f sobre essa curva nada mais é do que f de R de t, escalar R' de t dt. Tá? E a gente viu aqui vários exemplos em que a gente calcula isso explicitamente. Então, bem, estudem, façam os exercícios do final da aula e a gente se vê na próxima aula, tá bom, gente? Um abraço.